Olha só, novidade aqui no Bom para Todos. A linguista Letícia Salorenzo vai passar a conversar com a gente toda sexta-feira, trazendo análise sobre a semana. Do ponto de vista linguístico, isso mesmo. A gente vai analisar manchetes de jornais, discursos, o uso das palavras por personalidades políticas e o que tudo isso significa. Se você acompanha aqui o programa, você já deve conhecer a Letícia. Se não, essa é a Letícia Salorenzo, autora do Gramática da Manipulação. Oi, Letícia, é sempre um prazer te receber aqui, agora toda semana. Prazer é todo meu. Tudo bom? Tudo ótimo. Fala um pouquinho primeiro sobre o livro, então, e daí a gente vai emendando o papo. Pois é, esse livro, Gramática da Manipulação, ele é o resultado da minha dissertação de mestrado, né? Que também tem título Gramática e Manipulação. Eu analisei as manchetes do segundo turno de 2014, né? As manchetes de Globo e Folha, e eu vi principalmente os verbos que eram mais usados, verbo atacar, verbo derrotar, a maneira como eles estavam sendo usados, que tipo de sujeito acionava o verbo atacar, quem era o objeto do verbo atacar, né? Aí você tem o verbo atacar, é um verbo sensorial, é um verbo que o cachorro ataca o gato, o homem ataca a mulher. Já o verbo criticar é um verbo racional. Você fala o homem critica a mulher, mas você não diz o cachorro critica o gato, né? Aí você vê como esses verbos foram usados, como as manchetes eram estruturadas, e eu comecei a falar, olha, nós estamos numa realidade de redes sociais em que as pessoas consomem as manchetes, né? Não importa o que está escrito depois. E muitas vezes, quando eu entrava nos textos, várias vezes os textos eram contraditórios em relação às manchetes, né? Sim. Essa semana, inclusive, você falou sobre essa questão sensorial, você analisou o discurso de Jair Bolsonaro na ONU do ponto de vista sensorial, de fato, o que ele trazia nesse discurso. E não é algo exclusivo de Bolsonaro usar essa técnica e essa tática do discurso sensorial, né? Não é algo exclusivo do Bolsonaro, é algo, você vê a estrutura do discurso dele, é uma estrutura, até aí o professor Mazeu que pode me confirmar, é uma estrutura populista, tá? Quando ele identifica o inimigo, ele delimita o inimigo e ele se coloca praticamente como um lobo solitário que vai atacar esse inimigo malvado com o apoio da população, né? E a maneira como ele estruturou, eu andei lendo uns textos sobre a direita radical europeia e foi justamente numa aula, no curso de Ciência Política da UNB, de tópicos em Ciência Política, e eu virei para o professor e disse assim, o que vocês estão falando de ciência política? Isso aqui é discurso puro, isso aqui é minha área, não é a área de vocês. Eu estou vendo uma estruturação de uma direita que é fascista, tá? O discurso dela, ao fim e ao cabo, ele é fascista, mas ela não pode se apresentar como fascista. Então, o que ela fez? Ela estruturou todo o discurso para ficar palatável, né? E o Jair Bolsonaro, ele está usando muito dessas estruturas, muito dessas estratégias. E, assim, eu digo, não é o Jair Bolsonaro, né? Eu tô sentindo, eu espero muito estar enganada, mas a minha impressão é que está se formando uma rede de direita mundial, sim, tá? Nós temos uma participação aqui no Brasil do Bolsonaro, na Europa muito forte, o Trump nos Estados Unidos, e essa estrutura de direita, ela está muito maquiada, ela está muito palatável hoje em dia, né? E a esquerda não está sabendo como fazer frente, né? É um pouco do que... Vou colocar até o professor também nessa história. Oi, Letícia. Tudo bom, professor? Eu vi você falando um pouco sobre neofascismo. É um pouco desse neofascismo em ascensão na Europa e que engloba o Brasil também? A Letícia colocou bem. Aliás, tem um colega dela, né, o Humberto Eco, que era linguista, tal, que trabalhava com isso. Ele vinha já, desde os anos 60, trabalhando com a questão do neofascismo, a construção do senso comum. Porque o que é o fascismo, né? É o senso comum no seu núcleo mais piorado, no seu núcleo mais rebaixado. Então é o discurso que na Europa tem, por exemplo. Aqui no Brasil é o discurso dos comunistas, os socialistas. Olha, o Brasil estava à beira do socialismo. Quem dera
Quem dera se tivesse não teria acontecido o Bolsonaro, né? Na Europa, o discurso é o imigrante. Os imigrantes chegam aqui, vão quebrar a nossa cultura, que é o cristianismo, porque eles são islâmicos, porque eles são hindus, enfim. Tem esse velho discurso, que é o discurso do ódio. Mas, na verdade, é um discurso do ódio para você poder trabalhar com uma hegemonia retrógrada. Porque tanto o fascismo clássico como o neofascismo, ele tem como fundamento o senso comum. E tem como fundamento mitos. Essa ideia do mito, do Bolsonaro ser mito, eu acho que ele é mito mesmo. Quer dizer, é mitomaníaco, né? Na verdade é isso. Qual é o mito? O mito é... Mitomaníaco quer dizer mentiroso, para quem não sabe, né? Quer dizer, qual é o mito? O mito é que a sociedade brasileira agora está querendo uma sociedade religiosa, conservadora. Quer dizer, na verdade, se a gente pegar o apoio que ele tem, ele é muito menor do que a sociedade brasileira, já desde as eleições. Quer dizer, foi 57 milhões de votos, mas foram 80 milhões, quase 80 milhões de votos que não votaram nele. Quer dizer, então mostra que ele não é um consenso. Agora, pior do que isso, todo o conjunto ideomentiroso, eu tenho que falar isso. Quer dizer, as pessoas têm direito de ter ideologias diferentes, mas ele tem um núcleo ideomentiroso que vai tentando ganhar no esquema fake a opinião pública, mas felizmente não está grudando, né? Sim. É isso. Tem uma coisa também, professor, que eu acho importante a gente falar, quando muita gente começa a dizer, o Jair Bolsonaro está mentindo. Gente, não é uma questão de verdade, nem de mentira. Nunca foi uma questão de verdade. É uma questão de construir uma realidade. Sim. É construir uma realidade conveniente. Agora, conveniente para quem, por quê e para quê? Acho que são essas as perguntas que a gente tem que se fazer para a gente conseguir entender o contexto, né? Agora, nesse cenário de neofascismo, em que o discurso da violência, do ódio é muito forte, muito presente, de você identificar inimigos, se torna banal a narrativa de hoje de Janot falando que levou uma arma para o Supremo Tribunal Federal para matar um ministro. Pois é, eu gostei muito da fala. Leandro Fortes. Leandro, isso, eu não peguei o nome dele. O Leandro colocou muito bem, quer dizer, é uma licença para matar, né? Quer dizer, bem na ótica da ideia da Lava Jato, da ideia do Sérgio Moro, quer dizer, vamos criar uma estrutura legal, quer dizer, jurídica, para a gente poder fazer uma grande repressão na sociedade e estimular o ódio, quer dizer, quase que a ideia do bang bang. Me espantou, quer dizer, do plano pessoal. Eu estava comentando com você a hora que eu cheguei aqui. Quer dizer, me espantou abrir o jornal e ver essa confissão. Mas é uma confissão também, eu acho que não é uma coisa espontânea. Tem aí alguma coisa por trás, não é? Não sei se a Letícia está de acordo comigo. A gente ainda não identificou, né? Tem alguma coisa por trás. Exato, eu estou de acordo com você. Existem discursos, existem construções, mas existem construções verdadeiras e construções mentirosas. Eu acho que essas construções não dizem a respeito à realidade, né? Mas dizem respeito a um projeto. É aquela construção de realidade. Agora, que realidade o Janot está construindo? Para que ele está construindo? Isso, essa é a pergunta. Que recados ele está passando? Para quem ele está passando esses recados? Não é para mim, não é para você, não é para a Thalita, né? Ele está falando com alguém, né? E o interesse por trás de tudo isso que a gente talvez fique sabendo nos próximos dias, né? Letícia, muito obrigada pela sua participação. A gente se vê, se não antes, na sexta-feira que vem. Eu te agradeço. Agora eu vou ter o maior prazer de dizer até a semana que vem. Isso, até a semana que vem, Letícia. Bom final de semana, um grande beijo, até mais. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.